Paulo Guedes critica declarações de Henrique Meirelles, apoiador do ex-presidente Lula, na corrida presidencial. Agora, a Nani Cox repercute as falas do ministro da Economia durante evento em Minas Gerais. O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a criticar o teto de gastos e debochou de Henrique Meirelles, o ministro que criou esse mecanismo. Há uma plateia de empresários em Minas Gerais. Nesta reta final da campanha, Paulo Guedes reclamou do teto de gastos e voltou a defender também as políticas fiscais do governo de Jair Bolsonaro. E aí dizem que a gente furou o teto. A gente furou o teto porque o teto é mal construído. Se a ideia é reduzir o governo federal, porque o povo vive nas cidades e nos estados, se eu quiser transferir dinheiro, reduzir o governo federal, que tolice é essa de ter um teto que diz que eu estou... O teto que é para não deixar o governo crescer, quando eu quero fazer o governo diminuir, eu não posso porque eu furo o teto. É um teto mal construído. Guedes ainda criticou Meirelles no dia seguinte, que o ex-ministro disse que uma alternativa para bancar o Auxílio Brasil de R$600 no ano que vem seria excepcionalmente quebrar o teto, flexibilizar o teto em 2023. É tão mal construído que o economista, não é nem economista, o ministro aí que estão falando que vai ser do Lula e o Meirelles, nem economista é. Ele fez um teto, passou aí 2 anos falando, porque estão furando o meu teto, ele fala empolado, né? Estão furando o meu teto, já anunciou que vai entrar furando. Já vai entrar furando, tá certo? Então por quê? Porque é um teto muito mal construído. Só relembrando, Henrique Meirelles anunciou o apoio à candidatura do ex-presidente Lula logo após o primeiro turno, mas o petista vem evitando dizer e discutir nomes que poderiam compor os ministérios num eventual governo petista. Ainda neste evento, em Minas Gerais, Paulo Guedes negou mudanças no ajuste do salário mínimo. A equipe estaria estudando passar a atualizar o salário mínimo com base na meta da inflação, o que na prática poderia ser aí menor do que a inflação de fato registrada. O ministro, no entanto, garantiu que essas afirmações partem de adversários da campanha e não passam de mentiras. Não tem nenhum plano Guedes, não tem nenhum plano secreto, não tem nada. Nós temos um plano que todo mundo conhece. O que nós estamos fazendo é o que nós vamos continuar fazendo. Se nós demos aumentos para salário mínimo e para aposentadorias, pensões e benefícios, durante a tragédia e a guerra, o que nós vamos fazer agora que a pandemia foi embora? Nós vamos dar aumento acima da inflação. Vamos então ouvir os nossos comentaristas a respeito dessas declarações de hoje de Paulo Guedes, ministro da Economia. Agora, Alfredo Scaff, o ministro defendeu a política fiscal do governo e disse, inclusive, que será mantida numa eventual reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Mas o que chamou a atenção foram as críticas feitas a Henrique Meirelles. Ele rebateu o modelo de teto de gastos que prega o PT através de Henrique Meirelles e também rebateu críticas, sobre críticas feitas pelo PT de que haverá furo do teto de gastos caso haja a manutenção do Auxílio Brasil em R$600, o que seria contra a política de teto de gastos do governo atual. É verdade, Lívia, essa briga de economistas ela é muito usual, né? Os economistas têm uma flexibilidade muito grande para tratar de temas, de tapar um buraco aqui, outro ali. Isso é muito usual, isso é muito comum na política, né? O que é indiscutível é que a política fiscal do governo é a melhor de todos os governos passados. Nós temos um governo superavitário, nós temos um governo onde todas as estatais deixaram de dar prejuízo e dão lucros, né? Nós temos um governo que tem dinheiro em caixa, que na verdade não brinca com dinheiro e não manda dinheiro para ditaduras fora do Brasil. Então essa é a grande diferença de política fiscal de um governo sério e de um governo que brinca com o BNDES, que fura fundos de pensão, que prejudica funcionários públicos. Então existe uma diferença muito grande realmente. E o ministro Paulo Guedes fala com todo orgulho que ele, na verdade, colocou o país no rumo da economia, no rumo dos trilhos da questão da política fiscal superavitária. Então eu acho que ele tem que sim ter orgulho do que ele fez. Pois é, Miguel Daúde, Paulo Guedes ficou irritado, criticou Henrique Meirelles, chegou a falar que ele nem economista é. Mas, sobretudo, ele falou que o modelo do teto de gastos foi mal feito. Queria a sua avaliação em relação às críticas feitas por Henrique Meirelles, tem algum tipo de fundamento e como viu a resposta ou as respostas de Paulo Guedes?
Bom, Daniel, você sabe que eu fico muito preocupado, né? O Paulo Guedes, nessa altura do campeonato, fazendo comentários, né? É um risco muito grande, porque ele é o ministro forte do governo Bolsonaro, ele tem que evitar, muitas vezes, de comentar certas coisas, que isso pode ser utilizado pela oposição. Mas ele está corretíssimo, essa questão do teto de gasto. Eu, particularmente, sempre fui contra o teto de gasto. Você não pode ter uma limitação, né, dos gastos do governo em momentos em que o governo precisa gastar, né? A gente viu a pandemia e precisou se arrumou uma saída constitucional para você gastar mais, mas de fato você gastou. Eu não vejo nenhuma razão, como o próprio ministro Paulo Guedes comentou, que ele vai ter que mexer no teto de gasto para poder continuar pagando o auxílio emergencial. Então, o teto de gasto precisa ser revisto dentro de condições que passem para o mercado a sustentabilidade da trajetória da dívida do Brasil. Então, a arte é essa, porque em economia, Daniel, a gente tem que entender uma coisa: a economia não muda em 24 horas, uma semana, um mês, a economia não muda. O que muda são as expectativas dos agentes financeiros em relação ao que você faz no presente. Então, se você fizer no presente medidas que você traga uma expectativa positiva, você consegue encurtar o caminho para o crescimento. Então, esse é o ponto que eu sempre defendi. Você não pode suportar um teto de gasto no momento em que você precisa investir. Tá certo.